as barreiras na face da terra, romper as dificuldades, romper as ilusões, romper os obstáculos, romper a sombra caída do valente. E nós sabemos que uma igreja, para romper, para andar, para obter e declarar as grandezas de Deus na terra, é necessário viver na direção do Espírito de Deus. Nesta noite eu olho para a amada igreja e vejo a ação do Espírito de Deus. Eu vejo a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que revela o profundo, o oculto, o escondido, o profundo, ao homem na terra, à mulher na terra, para ficar de pé de uma terra pecaminosa. Nós sabemos que é pelo Espírito de Deus que nós temos a força, e nesta noite, o nosso ser como povo de Deus, nós olhamos para a palavra de Deus e declaramos que no tempo que estamos vivendo é um tempo que temos que ser cheios do Espírito de Deus. Uma igreja que é cheia do Espírito de Deus, ela não olha para as dificuldades. E nesta noite a palavra de Deus está na minha vida e sobre a tua vida. Porque o Espírito de Deus nos dá condição, apesar das lutas, a nos manter de pé, apesar das dificuldades, a nos manter de pé, apesar das nossas fragilidades e até mesmo os erros. Nós temos que estar de pé. No tempo que nós estamos vivendo, a igreja de Deus é cheia do Espírito de Deus. A igreja que tem o Espírito de Deus, ela não olha a quantia, ela não olha a quantidade, ela não olha o volume, ela não olha a circunstância da vida. Mas nós sabemos que o tempo que estamos vivendo, nós estamos de pé, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida para vencer as dificuldades. Nós temos que estar com a nossa vida perante o altar de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus que está com a sua vida perante o altar de Deus, não abre mão da santa palavra do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, como homem entendido, como homem sábio, como homem que tem as revelações de Deus, que tem a força de Deus, a capacidade de Deus, a habilidade de Deus, o agir do Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo, ele recebe a incumbência para falar das grandezas do Espírito Santo de Deus. Amém. E nesta noite, o nosso ser como igreja de Deus, eu vejo a tua vida, eu vejo a minha vida, eu vejo o teu ser e o teu ser da terra, como homens e mulheres que são selados pelo Espírito do Todo-Poderoso, do tempo que estamos vivendo, para vencer toda ação errônea, pecaminosa, da força do pecado, da ilusão do pecado, da crueldade que o pecado faz com a humanidade em toda a terra. O apóstolo Paulo adverte a igreja de Deus, mostra para a igreja de Deus que é necessário andar em espírito e verdade, andar em espírito e verdade. É você amar Deus sobre todas as coisas. Todavia, nesta noite, sobre a tua vida, o Espírito de Deus está, o Espírito de
está na tua vida, porque nós sabemos que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às guerras, em meio às batalhas, se nós descemos na presença de Deus, é pelo Espírito de Deus. Se temos a força, é pelo Espírito de Deus. Se Glória a Deus, é pelo Espírito de Deus. Se temos o discernimento para discernir a soberania das trevas, é pelo Espírito de Deus. Aí o apóstolo Paulo adverte a criação para que nesse mundo o Espírito de Deus, porque quem vive segundo o Espírito de Deus na terra, a maldição não lhe prende, a maldição não lhe sufoca, a maldição não é obstáculo perante a sua vida. Mas nesta noite, nosso ser como igreja de Deus, nós temos o Espírito que nos ajuda a invocar a presença de Deus, e nós entendemos, se nós estamos dentro da casa de Deus, é para o adorar, porque o salmista, ele declara no Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, e nós estamos na casa de Deus. Nesta noite, você tem liberdade para adorar a Deus com glória, você tem liberdade para adorar a Deus em santidade, você tem liberdade para entender a palavra do Todo-Poderoso. glória a Deus, Só que o apóstolo Paulo, ele mostra algo interessante em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele mostra a criação a vencer a condenação. O apóstolo Paulo adverte a criação a vencer a condenação. Nós sabemos que nós somos selados pelo Espírito, porque Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos chamou para esta boa obra. Condenação é essa que o apóstolo Paulo mostra, é a condenação que tira a direção da criação perante os propósitos de Deus, perante o melhor de Deus, perante os planos de Deus, perante o trabalhar de Deus, perante os cuidados de Deus. Quem vive de uma vida segundo a carne está andando em uma terra que está condenando a sua alma, porque no tempo que estamos vivendo na terra, nós sabemos que há dois reinos: um reino que favorece a igreja de Deus, o reino de Cristo favorece a igreja de Deus, e nós como igreja jamais abrimos mão da nossa esperança, jamais abrimos mão da nossa fé, jamais abrimos mão do nosso amor, jamais abrimos mão do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todavia, o apóstolo Paulo adverte um pouco a viver segundo o Espírito de Deus. glória a Deus, aleluia, Só que para viver segundo o Espírito de Deus, é necessário rejeitar o da carnalidade, é necessário rejeitar o da carnalidade. O apóstolo Paulo, quando ele mostra que a criação tem que viver segundo o Espírito de Deus, ele aponta para o Cristo eterno. Ele mostra a criação que é necessário estar com a sua vida voltada para o Cristo eterno. E nesta noite, na pessoa de Cristo, venho eu a declarar que a razão que estamos hoje é para ouvir a
ânimo, a capacidade para ver as grandezas do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele mostra que é necessário ter na terra uma igreja restabelecida, uma igreja fortificada, que é o povo de Deus, que tem que andar numa vida segundo o Espírito de Deus. E quando o apóstolo mostra que viveu uma vida segundo o Espírito de Deus, ele está mostrando quem vive segundo o Espírito do eu sou, quem vive segundo o Espírito do Deus vivo, que é onisciente, onipresente, onipotente, Glória a Deus, inabalável, que é incorruptível. Quem vive segundo o Espírito está vencendo as barreiras. Qual é a primeira barreira? A primeira barreira é a condenação. A condenação que o apóstolo adverte o povo a sair, ao povo a vencer, é a condenação ao inferno. Mas nesta noite venho eu declarar na tua vida e na minha vida e na vida daqueles que irão passar perante esta casa e ouvir esta palavra, que no tempo que estamos vivendo, para o nosso Deus restaurar, para o nosso Deus curar, para o nosso Deus transformar, para o nosso Deus dar força, dar o ânimo, dar capacidade e a sabedoria para o homem e a mulher, a sua criação, viver segundo o Espírito, é na razão da sua palavra, na tua vida tem uma razão maior, na tua vida tem uma força maior, na tua vida tem um ser que é poderoso para nos dar condição a viver segundo o Espírito de Deus. glória a Deus, aleluia. Se você anda segundo o Espírito de Deus, a sua vida não é voltada para quem está à direita ou à esquerda. A sua vida não é voltada para quem pratica o pecado ou para quem não pratica, mas a sua vida é voltada, direcionada pelo Todo-Poderoso. E nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, o tempo que estamos vivendo é o tempo que temos que andar em santidade. É necessário o nosso ser andar em santidade perante Deus. Quer vencer as dificuldades? Anda segundo o Espírito de Deus. Quer vencer a sombra da carne? Anda segundo o Espírito de Deus. Quer vencer a tua fraqueza e as tuas fragilidades? Anda segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. Só que nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele não anda por visão, ele anda por fé. E a Aleluia. igreja que ama Deus anda por fé. A igreja que ama Deus, ela anda por fé. A tua fé e a minha fé não é direcionada ao mundo, não é direcionada ao mortal, porque se a tua fé e a minha fé for direcionada ao mortal da terra, nós não iremos conquistar nada, não iremos receber nada. Mas Deus está dizendo que anda segundo o Espírito, anda na presença de Deus, porque tem intimidade para com Ele. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele é o maior dos apóstolos. Ele não tinha sua vida focada nos outros apóstolos. Ele tinha sua vida voltada
constância na presença de Deus. Aleluia. Porque este Cristo que o apóstolo Paulo declara que é necessário viver somente para Ele, para vencer as dificuldades que há na terra. Neste tempo que estamos vivendo, muitas pessoas estão com a sua fé fragilizada, estão com a sua fé frágil e até mesmo paralisada, porque não estão olhando para Cristo, estão olhando para o homem. Mas se você entender, compreender, observar, amar e obter a razão da palavra de Deus, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Aleluias. Só que homem e mulher que anda segundo o Espírito de Deus, ele não anda analisando ninguém, ele não anda sendo barreira na vida de ninguém. Aleluia. Ele não anda fazendo crítica a ninguém, ele não anda perseguindo a ninguém, porque nós entendemos, antes do apóstolo Paulo ter sua vida transformada, ele vivia de uma vida segundo a carne. Quando nós olhamos o homem que vive de uma vida segundo a carne, ele anda perseguindo a palavra do Todo-Poderoso. Mas todavia, nesta noite, quando nós olhamos para o livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, vivendo de uma vida de propósito, vivendo de uma vida de temor, vivendo de uma vida de obediência, vivendo de uma vida na integridade de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Só que o apóstolo Paulo, ele mostra quem vive segundo o Espírito de Deus vence a condenação. Quem vive segundo o Espírito de Deus vence as maldições. Quem vive segundo o Espírito de Deus vence as ilusões que é neste mundo pecaminoso. Mas nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele mostra a grandeza do Espírito de Deus, ele mostra a decadência de quem vive segundo a carne. Quando nós olhamos para aqueles que estão vivendo segundo a carne, nós enxergamos o ímpio lá fora, nós enxergamos o beberrão lá fora, nós enxergamos o incrédulo lá fora, nós enxergamos o mentiroso lá fora, nós enxergamos aqueles que estão na vaidade lá fora, nós enxergamos aqueles que estão aprisionados pelo adversário lá fora. Aleluia. Só que o nosso Deus nos alegra nesta noite a grandeza e o privilégio de obter e viver nesta terra pecaminosa em espírito e verdade. Nesta noite, veja a força do Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala do Espírito de Deus, ele está dizendo: quem vive segundo o Espírito está vivendo na direção da maior força, está vivendo na direção do maior ser, que o diabo não pode contra a tua vida. O adversário coloca o obstáculo contra a minha vida, o adversário coloca obstáculo e barreira, mas contra o Espírito de Deus não tem força decaída, não tem força decaída das sortes celestiais do adversário que possa impedir um homem que vive segundo o Espírito. Glória a Deus.
na grandeza de quem vive segundo o Espírito. Ele mostra coisas extraordinárias, ele mostra coisas espantosas aos olhos daqueles que andam carnalmente na face da terra, mas que andam espiritualmente perante Deus. O apóstolo Paulo mostra o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o operar de Deus, as maravilhas de Deus, o mover de Deus, o proceder de Deus. Em meio à luta, o Espírito de Deus está na tua vida e na minha vida. Em meio à força do pecado, da iniquidade, da transgressão, o Espírito de Deus tem nos levantado e nos dado a estrutura para ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, quem vive segundo a carne vive segundo a impossibilidade. Ele não vê nada. Ele vê a guerra, não vamos vencer. Ele vê a luta, não vamos vencer. Ele vê a prova, não vamos vencer. Ele vê a tempestade, não vamos vencer. Ele vê o povo nem fraco, pelejando e declara: nós não vamos vencer. Mas que anda segundo o Espírito, vê o possível de Deus. Glória a Deus. O possível de Deus. Quando nós acreditamos e declaramos que estamos vendo o possível de Deus, nós estamos declarando que em meio a esta terra o nosso Deus pode todas as coisas. Em meio a esta terra o nosso Deus pode levantar uma igreja viva. Nosso Glória a Deus Deus. pode levantar uma igreja que dá glória. O nosso Deus pode levantar uma igreja que tem estrutura. Glória a Deus. Aleluias. Só que o apóstolo Paulo, ele chama a criação para viver segundo o Espírito de Deus, porque na face da terra tem coisas, se o povo de Deus não tiver com a sua vida no altar, ele não vai discernir, não vai saber, e até mesmo vai ficar preso em meio às maldições. Mas o apóstolo Paulo, como homem sábio, o apóstolo Paulo, como homem liberto, transformado, restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, de toda a terra e dos céus, ele me advertiu, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele declara que a lei de Deus é uma lei poderosa. Aleluia. A lei de Deus é uma lei que é irrevogável. Perante a lei de Deus ninguém pode. Perante a lei de Deus ninguém tem argumento. Perante a lei de Deus ninguém tem a força para ver. Mas perante a lei de Deus, nesta noite estamos a reconhecer Deus como Senhor do ensinamento. Estamos a reconhecer Deus como Senhor do despertamento. Estamos a reconhecer que Deus é o Senhor que possui a lei que é irrevogável. Glória a Deus. Aleluias. Nesta noite, nós como igreja de Deus, selada pelo seu Espírito, marcado pelo seu Espírito, abençoado pelo seu Espírito, nós estamos na face da terra a reconhecer a lei de Deus ou a lei do homem. Aleluias. Quem é que está regendo a tua vida e a minha
Deus, entramos dentro da casa de Deus com o espírito disposto a adorar, disposto a reverenciar, disposto a reconhecer, disposto a obter, disposto a ganhar o refrigério de Deus Pai na terra para vencer a sombra do valente. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo do ensinamento, ensina com poder, com autoridade e com força. O apóstolo Paulo ele aponta para a lei de Deus, que a lei do Espírito de vida. Entenda que a lei de Deus é a lei do Espírito de vida. Deus nos deu vida, mas é vida, vida para adorar, é vida, vida para honrar, é vida para testificar dele lá fora. Se aqui dentro você está encontrando dificuldade para não adorar, para não exaltar e não engrandecer, e até mesmo ficar escandalizado, aí eu te pergunto: o que é que faz na tua vida? É o que o pregador declara ou o que está escrito na canção da palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluias. O homem de Deus não abre mão da palavra de Deus. Verdade. Entenda hoje, aqueles que estão vivendo na lei do pecado, eles não querem abrir mão do que o mundo tem lhe oferecido, não querem abrir mão da perdição, não querem abrir mão da sombra do valente, não querem abrir mão da sombra do estado, não querem abrir mão da sombra das trevas, não estão querendo abrir mão da sombra decaída, mas eu te alerto e te aviso, nação de Deus, para haver homens e mulheres que, para que viva segundo o Espírito de Deus, é necessário ter homens e mulheres dentro da casa de Deus que estão vivendo em espírito, em verdade. Aleluias. Só que nós entendemos, igreja, que a lei que o apóstolo Paulo declara, essa lei em espírito de vida, é elevada a Cristo. Essa vida que ele aponta, que ele mostra, leva a Cristo. E todavia na terra, no senhorio de Cristo, é ele que quebra os aguilhões, é ele que lança por terra o arco e a lança e a flecha, é ele que lança por terra todos os dardos inflamados do valente, é ele que lança por terra todo empecilho das trevas, é ele que lança por terra toda a força decaída das trevas. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito de Deus, que traz vida, livrou da lei. Uma coisa nesta noite é o nosso ser entender que tem duas leis. A lei de Deus traz vida em Cristo Jesus, e por intermédio do seu Espírito, Deus nos mostra nesta noite que além do Espírito de vida em Cristo Jesus, esta lei tem uma força poderosa. Força é esta que os principados não param, força é esta que os demônios não param, força é esta que o mundo não para, força é essa que o crime não para, força é essa se o valente
levantar contra a tua vida, contra a minha vida, contra a tua casa, contra a minha casa, contra a nossa família, não para, porque Glória a Deus. o Espírito de Deus tem uma força extraordinária, por graça, misericórdia, compaixão, na ação do senhorio de Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Aí o apóstolo Paulo ele declara que a lei do Espírito de Deus que traz vida em Cristo Jesus livrou ele de quê? Se você entender como é bom viver Espírito e verdade, como é bom estar com a vida no altar, viver em santidade perante Deus para o adorar. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo declara: em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Aleluia. Pecado de lei. O apóstolo Paulo está dizendo: o pecado de lei e a morte é certeira. Pecado de lei e a morte também de lei. O apóstolo Paulo está dizendo: é necessário o povo viver segundo o Espírito para vencer a força do pecado, a lei do pecado e a condenação da morte. Aleluias. Só que nós olhamos, igreja, que o apóstolo Paulo ele declara que a lei do pecado e da morte, Jesus, por intermédio do Espírito, alerta Paulo: eu te livro da lei do pecado e da lei da morte. Aleluia. Paulo, eu te levanto, te dou força para você despertar os sentidos, Glória a Deus. o fogo na terra, para viver em espírito e verdade. Quem vive em espírito e verdade tem liberdade para declarar o poder de Deus é lá fora e dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Só que em Romanos 6 e 23, o apóstolo Paulo declara: salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Deus está dizendo: Paulo, o dom gratuito que eu tenho para quem é selado, que eu tenho para quem vive segundo o Espírito, que eu tenho para quem ama a minha lei, para quem observa a minha palavra e é guardado e reconhecido na grandeza de Cristo. O dom gratuito é a vida eterna. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele declara no versículo 3: pois o que era impossível a lei, visto que está viver pela carne. O apóstolo Paulo está dizendo: o que era impossível a lei, era impossível a lei na face da terra, livrar a criação, era impossível a lei na face da terra para conhecer a criação. Por isso que é necessário viver em espírito, em verdade, na presença de Deus. Glória a Deus. Olha como estava a lei, visto que está viver pela carne. Deus fez enviando seu filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma condenou o pecado na carne. Aleluia. O apóstolo Paulo mostra a criação, que era impossível
somos perante a lei, porque todos está e vê a criação andava em fé, a criação andava numa vida de escravização, a criação vivia numa vida condenado ao inferno, mas a ação de Deus entra dos céus para a terra, vem dos céus para a terra, advertir que neste caminhar, neste proceder, Deus, como Criador, enviou seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aleluias. Jesus é a oferta pelo pecado. Aleluias. E nesta noite, uma igreja viva reconhece a grandeza do Espírito, porque Cristo, ele veio em forma de homem e foi oferecido como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, o pecado que está condenando a humanidade. Cristo como oferta de Deus, como cordeiro de Deus, como príncipe de Deus, como rei de Deus, como enviado de Deus, como sacerdote de Deus, como filho de Deus, como verbo de Deus, como a luz do mundo, o sal da terra, da parte de Deus. Glória a O Deus. apóstolo Paulo declara que Cristo levou sobre ele a força do pecado. Cristo levou sobre ele a força do pecado, da carne. Só que nós olhamos, igreja, que o pecado que está nos condenando, Cristo venceu na carne dele. Nesta noite eu te pergunto, vale a pena estar na presença de Deus? Vale. Vamos dar valor, vamos abraçar, vamos prevalecer, desistir, jamais parar, jamais retroceder, jamais Glória a Deus. jamais. Vamos prevalecer na ação do Espírito de Deus, porque Cristo é que está regindo a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo declara no versículo 4: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que a exigência de Deus se cumprisse em nós, para que possamos andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Dê valor o tempo que entramos dentro da casa de Deus, Aleluias. porque este tempo não é perdido. Este tempo não é perdido. Enquanto nós estamos a ouvir os estatutos de Deus, observar os estatutos de Deus, Deus está trabalhando em prol da nossa vida, em prol da nossa casa, em prol da tua família e da minha família, que seja na terra, que seja no mundo espiritual. Aleluias. Só que o apóstolo Paulo declara: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluias. A carne traz morte,
Deus está dizendo aí, quem vive segundo a carnalidade, na sua vida está querendo a morte espiritual. Glória a Deus. Mas quem vive segundo o Espírito, o que é que está querendo na sua vida? É vida e paz. Entende? Na tua casa e na tua família, está querendo é vida e paz. Glória a A Deus. paz de Deus está na tua casa, a vida de Deus está na tua casa. Jesus. Aleluia. Pensa na igreja, fique sobre os nossos pés. Quantos podem declarar bem forte o versículo 1? Todo mundo junto. Portanto, Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos podem declarar bem forte? Esta igreja vive Vive segundo o Espírito. Nós somos O povo de Deus. o povo de Deus. Sobre esta casa Reina a paz e a vida. e a vida. para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aqui eu termino esta mensagem. Aleluia. A mensagem desta